Que legal. E agora, dentro dessas histórias, Chico, sabe que eu escutei algumas do nosso querido amigo Marcos Zamponi, né, que esteve com a gente até alguns anos atrás, agora já está no andar de cima, o querido Zampa. E você me contou uma dele com outro jornalista em Mônaco. Conta essa história pra gente. Como foi essa história do Zampa e de um piloto que foi confundido com um ator de cinema? O Gordo era uma figura... Eu lamento, todo mundo merecia ter um Zampa na vida. Todo mundo. Todas as pessoas tinham que ter. Infelizmente, para essas outras pessoas, nós tivemos a felicidade de conviver com o Zampa. Ele morava em Londres, duro, não tinha dinheiro para nada, mas conseguiu uma carona para ir a Mônaco assistir o Grande Prêmio. Chegou em Mônaco, encontrou com um jornalista, e estava lá chorando as misérias dele, que não tinha dinheiro nem para comer, não sei o quê. E o sujeito, muito assim, falou para ele, eu te pago $100 se você carregar essa mala para mim. O Zampa falou, Chico Leles, eu não sabia se eu mandava, para. Mas $100 eu dava para eu comer uma semana ou até mais em Londres, então eu resolvi aceitar. Aí o Zampa me contando, aí ele falou, olha lá, o Gran Rio ali. Aí, onde? Com aquelas moças ali. Aí eu falei, não, aquele... Ele falou, vamos lá, você não quer, se não me dá a mala, não tem $100. Aí o Zampa falou, foi atrás. Aí chegou lá, ele se apresentou como jornalista brasileiro. Isso em Mônaco, né? Isso em Mônaco. E aí, eu sou jornalista brasileiro, vim aqui, sua carreira, e começou a falar, perguntar, as moças riam, o Gran Rio, suposto Gran Rio também, aí, não sei o quê. E ele respondia tudo. Sabia tudo da vida, da carreira e tal, do suposto Gran Rio. Aí, quando acabou, o Zampa falou para ele assim, isso aí não é o Gran Rio, não. Quem que é esse? É o David Niven. Olha que incrível. Era um ator que, se vocês procurarem no sistema, na internet e tal, vocês vão ver que eles são muito... Até o bigodinho parecia... Era calvo? Bigodinho? Não era calvo, não. Ele tinha cabelo até preto e tal. Bigodinho, mas muito parecido. Eu até escrevi uma coluna sobre isso, mostrando. E aí, foi isso. Porque aí descobriu-se, depois o Zampa me contando, que o Gran Rio e eles eram amicíssimos. Tinham nascido na mesma cidade na Inglaterra, eram amigos. E o Gran Rio, o Dave Niven, ia assistir todas as corridas que ele podia assistir. Ele era apaixonado por Fórmula 1 e era amigo de um dos pilotos. Então, tudo que ele respondeu estava exatamente certo, só que não era ele. Ele estava interpretando o papel do Gran Rio. Chico, dentre as histórias que a gente sempre escuta, né? Eu comecei a cobrir automóvel em 2003, justamente no lançamento da Ford, que foi o EcoSport, e da GM. O primeiro evento meu foi a despedida do Pinheiro Neto, que eu acho que foi no Clube Sírio-Libanês. E uma das histórias que eu escutei até de Hélio Perini, falando da história do Seco, né? O Seco como um grande assessor de imprensa da marca, era de um jornalista, na época que foi lançado o Landau. O Landau era como se fosse o nosso Mercedes, era o carro mais caro, o LTD, né? Era o carro, acho que mais caro que tinha no nosso mercado. E ele pegava o carro, não devolvia. Um dia, um executivo da Ford estava num casamento e viu esse carro sendo utilizado para casamento. Ou seja, não devolvia o carro porque ele utilizava o carro para alugar aos sábados para casamento. Mas você também, na GM, teve problema com o carro que você teve que mandar resgatá-lo. Como que foi isso? Foi a minha primeira missão dentro da General Motors. Você tinha acabado de entrar na GM, né? E aí o diretor, o Gilberto Barros, falou para mim, Chico, você tem que ir até tal lugar para resolver esse problema. Esse cara está com o carro há quase um ano e não devolve. A gente fala e diz que é amanhã, não sei, tudo é amanhã, mas não devolve. Falei, tá bom, e aí? Ele falou assim, faça o que for preciso fazer. Então eu avisei o escritório regional lá da cidade onde ele trabalhava. Falei para eles, escolhe um cara aí, vê aí que eu vou mandar roubar esse carro. Vou mandar a chave. O resgate. E nós realmente roubamos o carro. E foi toda documentação, uma carta do delegado de São Caetano, dizendo que aquele carro estava sendo transportado com autorização e tal, não sei o que lá. Não citando que ele
porque senão a gente tinha que retirar judicialmente. Claro. Mas aí veio, no dia seguinte ele me liga, Chico Leles, por favor, como é que o carro foi roubado? Eu falei, nossa, foi roubado? Tá bom. E aí, quer que eu faça o BO? Eu falei, não, pode deixar, eu peço para o escritório regional aí resolver esse problema e tal. O carro já estava na garagem em São Caetano. Viajou 4 horas, 5 horas de viagem. É isso. Cara, pouca gente acredita no que eu vou falar. E eu confirmo isso com jornalistas dessa época. E todos eles atestam para mim como verdade. Tinha jornalista que era tão mal acostumado pela marca, pela montadora, que a montadora nem contestava e fingia que não ligava, porque às vezes era importante a mídia desse cara, que pegava um carro na montadora, um carro 0 km, normalmente a gente pega esse carro 0 km, e ele tinha um similar, ele trocava todos os pneus do carro. O dele estava com pneu careca e ele trocava os pneus ou seja, trocava os pneus que vinha da fábrica, né? Um pneu 0, e devolvia esse carro. Mas não era só pneu que acontecia isso, né, Chico? Teve até rádio, bateria, banco. Você consegue imaginar isso, cara? O cara fazer um remold no carro, ele pegar esse carro e devolver. Mas Chico Leles não era tão bonzinho também quando era jovem em Santos, a mesma cidade que a minha. A gente sempre ouviu falar a história do Piquet, eu não lembro se foi Kombi ou Fusca, que ele roubou em Brasília para passear com os amigos, de que sacanagem, né? E Chico Leles também roubou um veículo em Santos aos seus 16, 17 anos. Que veículo foi esse, Chico? A gente saiu de um baile no Clube Regata Santista, aqueles bailes de formatura. Paramos assim, e tinha um bonde. Era o 42 que fazia essa curva ali na ponta da praia. Na praia. E aí eu entrei e olhei e a chave do bonde era uma coisa mais ou menos assim, ó. Tinha um cabinho aqui e você fazia, e ligava e desligava. Eu olhei e falei assim, nossa, olha a chave do bonde. Tá lá. Tá lá. Porque o motorneiro que é o motorista... Era o piloto. O piloto do bonde, ele... Essa chave devia ser uma chave geral, né? Era uma chave... Para ligar a eletricidade do bicho. Ligava. E eles estavam lá sentados, os motorneiros e os cobradores sentados lá no banco. Aí, nossa senhora, aquilo veio, alguém fechou a porta, nós pegamos o carro, ligamos e saímos andando com o bonde. Imagina Roubamos um bonde. E aí estavam andando, cada um pegava um pouco, né? Porque o bonde era uma manivela, que vocês talvez não conheçam, manivela de 8 pontos. Velocidade 1, 2, 3, 4. Hoje os carros têm 6 marchas e o bonde tinha 8. E aí era chamava de ponto. 8 pontos é a velocidade maior. E cada um queria dirigir um pouco. O freio era um freio... Sensacional. O bonde era um bonde camarão. E aí, de repente, nós olhamos, vinha um Fusquinha, aqueles Fusquinha de antigamente da polícia. Chamava de baratinha, né? As baratinhas da polícia. Baratinha da polícia com não era nem não era aquela coisa que girava, era uma luz vermelha só. Aí falei, olha, vamos descer todo mundo devagar, ninguém corre, sai 2 para lá, 2 para lá, devagar, ninguém corre, porque se correr, eles vão achar que tem alguma coisa errada. E não tem nada de errado aqui. Nós só pegamos... Isso foi ali perto, você me falou, da Igreja do Imbaré? Igreja do Imbaré. Então andaram mais ou menos uns 3 quilômetros, do canal 7 até o canal 5, mais ou menos, canal 4. Canal 4. Foi assim. Aí a gente saiu e pum. E aí... Mas antes de eu contar essa história, eu perguntei para um amigo meu, advogado, se eu poderia ser punido por essas coisas. Ele falou, não, Chico, já venceu, ninguém mais vai lembrar disso. Já caducou esse seu crime. Então a gente pode contar essa história à vontade aqui, que ninguém vai atrás. A empresa de bondes elétricos de Santos, que eu não lembro se era CMTC... SMTC. SMTC já não vai acionar aqui Chico Leles. Tem até uma... São Paulo era CMTC. É CMTC São Paulo, é. Em Santos era SMTC. Tem uma história que eu não sei se eu posso contar aqui. Posso contar sem falar o palavrão? Pode. Quando o Santos perdeu a taça dos invictos lá, não sei se era a taça dos invictos, eu sei que era uma coisa assim. Então diz a lenda que o Corinthians mandou um telegrama para o Santos dizendo assim: Santos, mande a taça assinado Corinthians.
E o Santos respondeu: Corinthians, meta a taça.